Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar com um sociólogo. Ele faz panorama do cenário da população de rua em Boa Vista. Hoje, aqui no Entrevistas DPE. Nesta edição do nosso podcast, nós recebemos o El Leal. Ele é sociólogo e assessor nacional da Caritas Brasileira, instituição que tem aí atuação histórica no trabalho de acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade. A nossa conversa também oferece aí mais um material de apoio, para o concurso de redação da Defensoria Pública de Roraima. Para você que vai participar desse concurso, é uma conversa de muita importância você estar ouvindo aqui na íntegra. Seja muito bem-vindo, El, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir e trazer novas informações. Acho que tanto para quem vai fazer o processo seletivo, mas também para quem tem interesse em compreender a situação aqui em Roraima e também no país todo. Exatamente. Para começar a nossa conversa, qual é o panorama atual do cenário em que encontra a população em situação de rua aqui em Roraima? Olha, acho que primeiro a gente precisa compreender que o processo migratório é um dos fatores muito relevantes quando a gente fala sobre a situação em Roraima. As pessoas, elas vivem estão na condição de rua por diversos fatores, em várias cidades do país. A gente tem, aqui em Roraima, a maior população que vive em situação de rua. Porque a gente considera dentro do cenário nacional, pelo quantitativo de pessoas que estão nessas condições, que independente de ser uma crise migratória ou não, elas estão na condição de rua. Então, assim como em outras cidades, tem pessoas que estão em condição de rua devido a problemas com álcool, problemas com outras drogas, ou estão em condições de rua porque não conseguem moradia, porque o aluguel está caro, ou porque tem problemas familiares, tem problemas psicológicos, problemas de acompanhamento, o CAPS não conseguiu suprir aquela pessoa para fazer o atendimento e acolhimento adequado. Então, são várias condições. O fato é que aqui em Roraima a condição maior é o processo migratório. Isso não quer dizer que essas pessoas que passam pelo processo migratório, elas não se somam a outros tipos de possibilidades ou contextos. Então, pode ter uma pessoa que tem um processo migratório que não tem condições de pagar um aluguel e por isso está morando na rua. Assim como pessoas em Recife, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou pessoas que passam pelo processo migratório e estão com problemas com álcool e outras drogas, assim como qualquer outra capital. O fato é que, neste momento, Roraima ocupa a posição de ter a maior população de rua, do país inteiro, considerada. Inclusive, mesmo aqui a gente sendo um estado com a menor população do país, isso é muito grande, mas o principal fator que estabelece esse tipo de dado é o processo migratório que acontece, nesse momento. E envolve vários fatores também, Uhum. Não só a migração, mas também muitos outros fatores. E quais são aí os grupos mais vulneráveis dentro dessa população? Assim, quando a gente, do ponto de vista sociológico, a gente sempre compreende, inclusive da sociologia mais contemporânea, quando a gente vai fazer uma análise de algum fato social, de alguma situação social, a gente compreende que não existe um único fator determinante para aquilo dali. O mundo que a gente vive, ele é muito complexo, ele tem várias possibilidades e a gente precisa entender que são vários fatores que causam algum tipo de situação social. E dentre essas pessoas que passam por sofrem essa causa determinada, existem aqueles grupos que são considerados mais vulneráveis, Durante esses 5 anos que eu estou aqui na Caritas Brasileira, a gente tinha aplicado uma série de questionários para as pessoas que moram nessa população de rua. A gente faz um levantamento, uma pesquisa, com um índice de confiabilidade bastante alto, uma quantidade grande de pessoas, porque geralmente a população, aqui, de população de rua está entre 1.500 a 2.000, às vezes 2.500, e a gente chega a entrevistar 500 pessoas, 400 pessoas, então é uma proporção muito alta disso. E tem um dado muito curioso a respeito disso, porque para todos os grupos sociais que a gente conversa, ou seja, para o poder público, para as agências que trabalham, para o governo do estado, a gente compreende que as mulheres e as crianças são os grupos mais vulneráveis. Só que essa vulnerabilidade, ela tem a ver com o tipo de violência que essas pessoas elas estão sujeitas a ocorrer. Então, por exemplo, para as mulheres e as crianças, sobretudo as meninas,
o risco de violência sexual, de assédio, de abuso, de sexo forçado, sexo em troca de dinheiro, é muito alto. Então, é uma vulnerabilidade que se aplica a esses dois grupos, né? Principalmente as meninas mais jovens, adolescentes e tal. Isso é uma coisa muito forte. Então, a gente tem muitos casos, né, de situações em que essas pessoas elas são levadas, sequestradas para o garimpo, com promessas de emprego, ou para algum tipo de fazenda, algum tipo de atividade, e que nesses locais elas se tornam, infelizmente, escravas sexuais, né? Então, a Polícia Federal, junto com algumas agências, tem um trabalho muito duro, muito importante e relevante em relação a isso, porque isso, inclusive, configura, né, um tráfico de pessoas dentro do próprio Estado. Muitas vezes são sequestradas para o garimpo na Venezuela, na Guiana. Tem casos, né, de levar para outros países fora da América do Sul, para São Paulo. Então, essas pessoas, né, esses grupos de mulheres e meninas jovens têm essa peculiaridade de sofrer em relação a isso. Mas os outros grupos também têm outros processos de violência, né? E uma coisa muito interessante que, durante essas pesquisas que a gente faz, sempre quando a gente pergunta, né, quem sofre mais, geralmente são as mulheres e as crianças. Mas aí quando a gente vai conversar com os homens, eles falam muitas vezes que eles sofrem mais. E aí o que é que eles apresentam, né? Ok, eu não sou mais vulnerável em relação à questão da sexualidade, mas eu sou o que sofre mais violência na rua. Porque pelo fato de eu ser considerado ser homem na sociedade, o nível de violência institucional, o nível de violência da polícia ou do exército, que eles apontam bastante isso, é muito alto. Então eu sempre, né, sou acusado de ser ladrão, de ser um criminoso, porque sou migrante, porque eu não sou branco, porque não consigo falar português, porque sou visto como um provável usuário ou vendedor de drogas, né, uma pessoa sempre perigosa. Então é muito frequente para mim que as pessoas não me ajudem. Inclusive, né, nenhuma sociedade, nenhuma organização me ajude. E quando eu tento fazer algo, eu sempre sou acusado. Então, os relatos deles apanharem, sofrerem violência brutal, é muito forte. E quando eles, às vezes, conseguem algum emprego, eles, né, entram no processo do que a gente chama do trabalho análogo à escravidão, né, muitas vezes. Então, são violências diferentes. Do mesmo jeito, também, quando a gente percebe, né, as violências que a gente vê nos grupos indígenas, que migram para cá também, né? Ou próprios grupos indígenas aqui do Brasil, que têm nacionalidade brasileira e vivem em situação de rua também, seja por conflitos na sua área, né, indígena, ou seja pelo fato de que vem aqui para a capital para tentar buscar algum tipo de ajuda, ou financeira, ou no hospital, ou tentar entrar em contato com alguém e acabam ficando na situação de rua. Essas pessoas sofrem outro tipo de violência, né? A gente teve um caso de uma mulher Yanomami que foi assassinada ali do lado da Feira do Produtor, no viaduto, e a gente não tem esclarecimento. Simplesmente uma moto parou lá e atirou nela, nas crianças, e a mãe morreu. Nossa, né? Que situação, hein? E ela estava na condição de rua, né? E não era migrante, era uma brasileira, Yanomami, indígena. Então, são situações diferentes. Do mesmo jeito, por exemplo, para finalizar, um grupo que a gente também teve acompanhamento muito frequente, sobretudo porque existe dentro de Boa Vista a atuação, né, de grupos criminosos, facções, sejam de brasileiros quanto, né, da Venezuela, e que para alguns desses grupos LGBTs não podem ser moradores de rua em algumas áreas daqui da cidade. Então a gente recebe muito relatos de pessoas LGBTs, principalmente mulheres trans, que se dormirem na rua em determinados locais, elas são assassinadas. Ou perdem, né, um pedaço do corpo, ou são torturadas em casas de tortura, locais específicos em relação a isso, na condição de moradores de rua. Então são... Eu, infelizmente, acho que todos os grupos acabam sendo vulneráveis, né? Obviamente, em escalas diferentes, porque uma coisa é uma violência, né, de estupro, outra coisa é violência de trabalho, outra coisa é violência física, mas todos eles são considerados, de certa maneira, vulneráveis no fim das contas, né? E como a gente pode imaginar, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a violência e os processos de exclusão, eles se multiplicam de uma maneira absurda. Nossa. Então... eu continuo achando, obviamente, que as mulheres e crianças são muito vulneráveis em relação a isso. Com certeza. Mas que, né, isso se expande demais também para outros grupos sociais. A mulher, pelo fato dela estar ali, ter que ter a responsabilidade do cuidado com outra vida. Exatamente. Ela já está naquela situação de vulnerabilidade, já está difícil para ela, ainda mais quando ela carrega
um ser pequeno, uma criança, né? Ou várias crianças, que aí dificulta muito mais ainda. E se ela tem um companheiro, geralmente ele sai para tentar um emprego, né? Uma diária, etc. E ela tem o dever de ficar com a criança, né? Well, apesar das coisas que a gente vê aí nos relatos dos jornais, nas redes sociais, a situação é bem mais séria, não é? Eu vejo você aí conversando, relatando, eu vejo que o negócio é bem mais sério do que aquilo que retrata, aquilo que a gente vê no nosso cotidiano. Para quem está ali convivendo, trabalhando ali de frente com esse pessoal mais vulnerável, principalmente os migrantes, né? E os próprios nossos daqui também tem muita pessoa vulnerável, né? Em situação de rua, em situação aí passando muita necessidade. E quais são aí os principais desafios enfrentados aí pela população em situação de rua, né? O acesso a serviços essenciais como a saúde, a alimentação e a moradia. Você acabou de falar na violência da rua, né? Que não é fácil, que eles enfrentam aí no cotidiano deles. Eu acho assim, né? Acho que uma primeira questão que tem a ver com o contexto de Boa Vista é o fato daqui não ter o que a gente chama de centro pop. Centro pop é o centro de atendimento à população de rua, que existe em várias capitais do Brasil, que a prefeitura tem a responsabilidade de tomar conta, digamos assim, daquele cuidado básico e essencial para aquela população. Né, que é garantir a dormida, garantir a alimentação, encaminhar para os serviços públicos, né? Porque mesmo a pessoa não tendo um endereço, ou seja, está morando na rua, ela tem direito ao acesso ao SUS, tem direito a ir para o hospital, tem direito a tomar vacina, tem direito as suas crianças irem para a escola, né? Mesmo que elas não tenham onde dormir, mas teoricamente têm direito, inclusive da alimentação dentro da escola. Então, o centro de pop, ele não existe aqui em Boa Vista, né? A gente tem uma luta, digamos, institucional para compreender que... Ele é uma política pública? É uma política pública, mas que ela não se aplica aqui. Ela não se aplica aqui... E seria necessário, né? Muito necessário. Do ponto de vista assim, institucional, a gente tem muitos diálogos com a Prefeitura de Boa Vista para a gente tentar estabelecer o Centro Pop, mas a Prefeitura também aborda uma questão, que o fato de que aqui ter a maior população de, né, pessoas de condição de rua, eles não conseguem suprir tudo isso sozinho. Então, existe uma ajuda do governo federal, porque o governo federal mantém a Operação Acolhida. Exatamente. Né? E dentro da Operação Acolhida existe o espaço que a gente chama de PRA, que é ali atrás da rodoviária, né? Que há um tempo atrás ficava naquelas barraquinhas bem atrás dos ônibus e que agora tem um local, né, mais organizado, né, mais limpo, mais organizado, com alimentação, com local de dormida. Com mais dignidade, né? Bastante. Mas que é um espaço que é mantido pelo governo federal e por agências internacionais com dinheiro internacional. Então, a luta que existe também é em tentar entender como que a prefeitura precisa também participar desse processo, porque, querendo ou não, é um dever institucional, né? Da prefeitura, assim como qualquer outra capital. É óbvio que aqui existe a questão do processo migratório que aumenta essa quantidade, mas que também o poder público tem que participar disso, porque também existem muitos brasileiros, né, lá, e independente da nacionalidade das pessoas, elas estão aqui em Boa Vista e elas convivem e, né, quando elas conseguem trabalhar, pegar o seu bico, elas estão, de certa maneira, também pagando os impostos, né? Porque a gente, no Brasil, tudo que a gente compra, até um chiclete, a gente tá pagando imposto, né? Em tudo, absolutamente tudo. Até no salário que a gente recebe, a gente paga imposto, né? Mas quando a gente vai comprar comida, a gente tá pagando imposto, quando a gente, né, acessa água, a gente tá pagando imposto. Então, é um dever do ponto de vista constitucional essa situação. Então, eu acho que com a conjuntura de nível internacional se alterando e as possibilidades, né, inclusive, dos grandes investimentos humanitários se voltarem mais para a guerra de Gaza neste momento, né, como já estavam indo para a guerra da Ucrânia, esses recursos para manter a situação que elas vão ficar cada vez mais escassos. Então, existe uma pressão para dizer, olha, a prefeitura precisa assumir as suas responsabilidades. O governo federal tem que assumir sua responsabilidade de uma maneira maior, mas o que já está tendo, porque a gente também compreende que a prefeitura não vai conseguir dar conta de tudo. E precisa ter um processo de atendimento do Centro Pop, instituir um Centro Pop, assim como todas as capitais têm do país, né? Que tem sua população de rua. Eu acho que esse é o maior desafio, fazer com que o Estado compreenda essa institucionalidade e garanta a aplicação. E o segundo desafio, para mim, tem a ver com a barreira linguística também. Boa Vista é uma cidade bilíngue já.
A gente tem Pacaraima, que tem uma cidade bilíngue, mas a gente não consegue fazer, né, com que o Estado, ou seja, a prefeitura, tanto de Pacaraima quanto daqui, o governo do Estado consiga ter um processo de atendimento e compreensão de uma maneira bilíngue. E eu acho que é importante, por exemplo, que os funcionários públicos tenham acesso a cursos de espanhol, eles aprendam, né, a conseguir se comunicar, porque, obviamente, essas pessoas elas vão aprender português, mas elas não vão aprender do dia para a noite. E, assim como qualquer outro país que passa por um processo migratório, como nos Estados Unidos, ou como a gente mesmo, né, que não falávamos português e fomos aprendendo durante o processo da colonização, inclusive mais recente nos últimos 200 anos, porque a gente falava mais o que é chamado a língua geral do Tupi. A gente passa por um processo de aprendizado, né? E não é negativo ser uma cidade bilíngue. Pelo contrário, é compreender que a gente consegue se comunicar com duas línguas. E pessoas aqui que se comunicam também em Makuxi, Wapixana, em Taurepang e outras línguas. Então a gente tem que valorizar essa diversidade e tentar entender que essa questão linguística não pode ser vista como apenas uma barreira, mas uma possibilidade de ser uma cidade bilíngue. As pessoas conseguem falar duas línguas. Isso seria muito interessante, assim como a gente tem, né, por exemplo, na fronteira com o Paraguai, né, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, em algumas cidades, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que tem cidades fronteiriças, que as pessoas já estão começando a instituir um processo de ser bilíngue, né? E é interessante que a gente tenha essa possibilidade, e seria muito bom. E eu acho que é uma barreira porque eu acho que parece que a gente não admite que possamos ter duas línguas institucionalizadas aqui em Boa Vista. E seria muito interessante que isso acontecesse, porque eu acho que isso melhora todos os processos de fluxos, melhora os atendimentos das pessoas, melhora os atendimentos e melhora também a nossa capacidade de aprendizado também, né? Com certeza, com certeza. E fala pra gente como é que a xenofobia e o preconceito, eles impactam aí a vida dos imigrantes venezuelanos em situação de rua. Olha, eu acho que é muito delicado falar sobre isso, assim. Eu lembro, eu não sou daqui, né? Eu sou de Recife. Roraima, inclusive, é um estado formado por migrantes, né? Grande parte da população daqui tiveram seus avós ou bisavós que vieram de fora do estado, num processo de colonização daqui que é muito, comparado com o resto do país, muito tardio, de certa maneira. Mas essa coisa de compreender que quem chegou não pertence aqui, eu acho especialmente muito equivocado, porque o Estado ele é formado por pessoas que não são necessariamente daqui. Porque se a gente for também imaginar, só pode falar estar em Roraima só quem é daqui, então só as populações indígenas deveriam estar em Roraima, não deveria tirar todo mundo, né? E não é assim que funciona o Brasil. O Brasil ele é um país formado por processos migratórios, seja pelos portugueses, italianos, japoneses. Então, essa diversidade que eu entendo que ela é interessante, ela não é completamente, né, harmoniosa, existem conflitos em relação a isso, ela precisa ser melhor compreendida. Então, assim, a gente, inclusive quando eu vim para cá, é muito, muito bom que isso passou, mas a gente teve, há 3 anos atrás, uma sequência de mortes na rua de imigrantes que eram muito estranhas. Então, eram sempre pessoas que estavam dormindo na rua, que eram espancadas com pau e morriam, e ninguém conseguia descobrir quem é que estava assassinando essas pessoas. Cerca de 1 ano, morreram cerca de 3 a 4 homens venezuelanos. Todos eram migrantes, todos estavam dormindo em locais centrais da cidade e todos morreram com sinais de pau, né, dando pauladas na cabeça dessas pessoas. É muito comum, quando a gente vai conversar com alguns migrantes, de que o fato deles serem migrantes, eles ouvem coisas muito horrorosas assim, do cidadão comum, né? E não apenas da polícia, né? Também não generalizando essa situação, dizendo que todo policial concorda com esse tipo de coisa, mas eles acabam afirmando que é muito comum que as pessoas falam, tipo, não, tem que voltar para a Venezuela, sai daqui, aqui é meu país, etc. Quando, na verdade, nós brasileiros também migramos. Isso que eu acho que é mais complicado, porque eu acho que muitos de nós, inclusive, né, pensamos, queríamos morar na Europa porque a qualidade de vida é muito melhor, queríamos morar nos Estados Unidos, né, porque a qualidade de vida a gente considera muito melhor. E as pessoas, elas migram porque elas querem melhorar a sua condição de vida, querem melhorar a condição da sua família, querem garantir um futuro melhor, né? E do mesmo jeito que nós, brasileiros, migramos para outros países, principalmente para Portugal, que tem uma quantidade enorme de brasileiros, né? Ou nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, as pessoas também podem querer migrar para cá. E lá, né, também o brasileiro, ele sofre preconceito. Exatamente, bastante. Eu já vi em redes sociais, já vi conhecidas que estão atualmente morando lá e que também passam por isso. Sim.
é complicadíssimo, assim. É muito complicado. Eu já fui migrante na Alemanha. De modo geral, né? Já fui migrante na Alemanha e morei lá durante um tempo. Então, sempre quando eu falava que era brasileiro, as pessoas perguntavam se estava vendendo cocaína ou se eu era garoto de programa. Nossa. Né? Eu falava, não, vim estudar. Eu falo, nossa, mas você veio estudar. E como é que você sabe falar alemão? Como é que você sabe falar inglês? Né? Então, sempre pressupunha que eu era um brasileiro que estava lá para fazer alguma atividade criminosa ou para trabalhar na prostituição. Não que eu, né, condene esse processo de trabalhar na prostituição, mas sempre existe um estereótipo em relação a isso, né? Então, eu acho que entender a ideia da xenofobia é tentar se colocar no lugar do outro, né? É óbvio que existem impactos e mudanças sociais com processos migratórios, como acontece em qualquer local do mundo, né? Mesmo se a gente tivesse processo migratório, a gente continuaria tendo os problemas que a gente teve, né? Às vezes eu vejo uns comentários dizendo, tipo, a saúde pública de Roraima está sempre contra a migração. Como se antes não tivesse problema, né, na saúde, né? As escolas estão com problema por conta da migração. É como se antes a gente tivesse na Suíça brasileira, não tivesse problema nenhum, né? Infelizmente, não é essa a realidade. Inclusive, com o processo migratório, muito dinheiro veio para Roraima, né? Muito dinheiro foi demandado, não apenas para o governo federal, mas para outros países, a União Europeia, Estados Unidos, Japão, que investiram, que mandam recursos para cá para melhorar as condições do processo migratório. E o processo da xenofobia, ele tenta, né, estabelecer que essas pessoas elas não são consideradas humanos como nós, ou que elas não têm os mesmos direitos porque elas não nasceram aqui, né? Como se a gente fosse achar que um brasileiro chegou em Nova York, então ele tem que ser tratado feito um bicho porque ele não nasceu lá. E não é assim que funciona. Quando a gente pensa no direito humano, quando a gente pensa no direito das pessoas, a gente pensa que as pessoas elas têm direito em todos os locais do mundo. Elas, obviamente, têm que se adequar às leis daqui. Exato, concordo contigo. Tem que se adequar. E tem que ser adequado. E se não adequar, a gente sofre a sanção em relação a isso. Do mesmo jeito que eu tenho que me adequar se eu for para fora do país. A queixa das pessoas daqui é o seguinte, que já não era bom. E a fila aumentou. As vagas nas escolas diminuíram, porque é um local pequeno com uma demanda muito grande. Nós somos portas de entrada, né? Sim, a reclamação em geral é essa, mas aí como você fala, tem que ter políticas públicas, os órgãos têm que se unir e para dar resolver essa situação de certo modo. Exatamente. Não é? E tem que cobrar, porque assim, o processo migratório, a gente tem alguns exemplos em relação a isso, movimento economia, movimento dos lucros, as pessoas que têm casa para aluguel, por exemplo, tiveram um aumento absurdo em relação à inflação, por exemplo, de moradia, que é muito maior do que qualquer outra cidade do país, assim, para mim é muito impressionante isso, mas a gente tem que cobrar também, porque os impostos eles também aumentam em relação a isso, a arrecadação também aumenta em relação a isso, então tem que voltar, né, para o investimento das pessoas. E com a população de rua é a mesma coisa, a gente não tem que ficar também selecionando quem é migrante ou não, porque assim, existe uma quantidade enorme de imigrantes venezuelanos, mas tem imigrantes da Guiana, tem imigrantes da Alemanha aqui, Sim. Tem imigrantes de Cuba, haitiano, tem imigrantes do Equador, da Colômbia, do interior da Colômbia que veio morar aqui, tem pessoas do interior, de comunidades indígenas ou de não, mas que, fui tentar para Boa Vista, trabalhar não deu certo, acabou virando morador de rua, de Rorainópolis, de Mucajaí. Então, são contextos diferentes, né? E se a gente for selecionar quem deveria merecer ajuda ou não, isso fica meio complicado. E dos estados do Brasil nem se fala a diversidade de gente de todo estado aqui em Roraima, não é verdade? É impressionante. É um misto aí de gente de tudo quanto é lugar. E Roraima abraçando, mas precisa de ajuda também para comportar muita gente, né? Para dar um direcionamento aí para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, seus direitos assegurados, filhos, família e tudo mais. E o que falta? A gente já falando nisso, né? Mas o que falta aí para as políticas públicas em Roraima que sejam mais eficazes aí no atendimento a essa população? Dá a sua opinião em relação a isso. Eu acho que a compreensão de que essas pessoas, elas também têm direitos. Podem ser direitos diferentes dos nossos, porque nós podemos votar e eles não podem, mas elas têm direitos. E também compreender que se nós estivéssemos nessa posição, a gente queria ser tratado com dignidade. Se a gente estivesse vivendo a crise no Brasil, como a gente, viveu na década de 80 ou de 90, em que muita gente estava passando muita fome, etc. Se muitas capitais tivessem um país do lado, a gente seria migrado. Né? A grande parte da concentração do Brasil não tem fronteira com outro país. A gente tem um mar na frente, né? Das grandes capitais. Exato. Mas a gente pensar, será que se do outro lado tivesse a Europa muito perto, a gente teria migrado? Assim como mesmo não estando perto, a população tem 1 milhão de brasileiros morando fora do Brasil.
A gente migra também, então como é que a gente quer ser tratado? Né? A gente precisa compreender quais são essas questões, né? E tem muita gente pobre também, que passa por as condições que a gente vivenciou, ou né, vizinhos nossos, ou nossa própria vida. A gente sabe quando as pessoas precisam de ajuda também. E o dever nosso é ajudar essas pessoas, não julgar ou impedir, né, esse processo de atendimento, de ajuda. Então, eu acho que, para além do espanhol, que eu falei, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter um processo de investimento maior, trabalhar nessa percepção de que o outro é como nós, né? Diminuir essa diferenciação de que você é diferente só porque você nasceu em outro país, mas é ser humano igual, né? Sua pele é diferente, sua etnia é diferente, mas você é ser humano igual, então você merece o mesmo nível de respeito. E a Constituição brasileira, a nova lei da migração, também garante isso para todo mundo, né? A lei da migração que foi aprovada pelo Michel Temer, ela garante que a gente tenha os mesmos direitos, né, do que os migrantes. A diferença está em alguns coisas de serviço público, ser policial militar, votar e etc. Mas essas pessoas, elas têm direitos. Assim como a gente quer ter direito quando a gente muda para outro país. Exatamente. Mas em tratando-se dos venezuelanos, eles chegam já com certos direitos pelo fato deles serem vulneráveis, né? Sim. Eles já vêm com muita dificuldade, Sim. né? Já vêm de lá que não tem mais como se manter. Sim. Então eles vêm para o Brasil, atravessam a fronteira e eles chegam aqui, eles já têm uma estadia. Para muitos falta informação, né? Uhum. Aí muitos vão se abrigar nas ruas, mas já tem o local onde eles possam estar fazendo sua alimentação, onde eles possam ser abrigados. Uhum. Tem equipes e mais equipes ali dando o suporte, né? Para garantir mais dignidade para essas pessoas, para eles não estarem nas ruas com as crianças, não é verdade? Uhum. Principalmente em época de inverno. Você é de cortar coração. Você passa ali naquela avenida onde vende peças de carro ali naquela rotatória do Trevo, né? Sim. Tá lá famílias e famílias embaixo das árvores. Pessoal, quando vem a chuva, em época de inverno, estão ali se instalando debaixo daquelas marquises ali para não pegar chuva. E é triste ver aquilo ali, você passar e presenciar aquilo tudo. Ainda mais quando tem criança, gente. Sim. Dói lá dentro, viu? A gente que tem filho pequeno, a gente fica vendo, meu Deus do céu, eu não queria estar na pele dessa família, né? E é isso. E fala pra gente, a Cáritas brasileira, ela tem um histórico de apoio a populações vulneráveis? Quais são aí as principais frentes, né, de atuação da organização no Brasil atualmente? A gente trabalha, né, em todo o território nacional. A Cáritas brasileira, ela é, né, do Brasil. A gente é ligado à Cáritas Internacional, que é do Vaticano. E tem Cáritas dos outros países, né? Praticamente todos os países que existe a Igreja Católica. Então, o fato de a gente ser ligado à Igreja Católica, e no Brasil, a gente tem como um dos grandes pilares também trabalhar com a população de rua. Então, o processo de acolhimento, de compreender que essas pessoas elas precisam de apoio, de ajuda, independente das condições que elas estão, né? Se elas estão na rua por conta do processo migratório, ou porque elas estão viciadas em algum tipo de droga, ou porque elas não têm dinheiro para pagar aluguel, que no Brasil isso é uma condição absurda, né? Verdade. O aluguel é muito caro. Muito caro, principalmente muito caro. Aqui. Tudo pra gente aqui é mais caro, devido à distância, exatamente, devido à locomoção. É difícil. É muito difícil. Então, a gente trabalha com a população de rua em várias capitais, né, e fazendo parcerias com o governo do estado, com a prefeitura, atuando também no processo do Centro Pop. E aqui em Roraima, especificamente, a gente tem um trabalho de 3 projetos, né, importantes para nós, que são grandes. Um que é o que a gente chama do projeto Suma Uma, que ele garante alimentação para a população de rua, no café da manhã e no almoço. Assim, a gente fala população de rua porque é o foco central, mas assim, são muitas famílias que não têm comida em casa, porque muitas vezes ou come ou paga o aluguel, e que vão para lá durante o almoço para conseguir almoçar. E a gente garante esse serviço, né? A gente já passou de 1 milhão de refeições servidas. A gente tem, né, um grupo de nutricionistas, de pessoas específicas. A gente faz essa comida lá na Igreja da Consolata, sim, na cozinha que a gente construiu. Mexendo a panela, exatamente. Com o Padre Revislândio, exatamente. Conheço, maravilhoso, meu pároco. Pois é. Sim. E aí o Suma Uma, ele está sendo financiado por uma agência dos Estados Unidos, né, de ajuda humanitária. E aí a gente garante essa alimentação 2 vezes
por dia. E durante a noite é o governo federal, através da Operação Acolhida, que garante a alimentação para as pessoas que vão dormir. E dentro do PRA, as pessoas elas só podem dormir, né? Durante o dia elas não podem ficar lá. Elas só entram para o almoço e depois para o jantar já para se recolher para dormir. A gente tem um outro projeto que chama-se Orinoco, que é onde eu trabalho mais especificamente, que surgiu aqui em 2019, que a gente compreendia o seguinte, né? Todo mundo está muito preocupado com a alimentação, com o acolhimento dessas pessoas, tudo bem, mas nem todo mundo consegue ser acolhido dentro do abrigo da ONU, porque os abrigos da ONU têm um processo de caracterização específica para você entrar, e também tem pessoas que não querem entrar por não considerar seguro, porque não compreende ali como local adequado. É óbvio que também tem condição de que pessoas que já estavam morando na situação de rua na Venezuela, né, pela crise, então para eles viver na população, né, morar na rua aqui no Brasil não é tão diferente assim do que era da Venezuela, e tem várias questões que envolvem isso, mas a gente percebia que essa população ela era muito, muito considerável, né? Então a gente construiu o que a gente chama de instalação de wash, que é um local onde as pessoas elas podem tomar água gelada, tomar banho, usar o banheiro, lavar sua roupa, através de um processo de lavanderia que a gente limpa. Quando a gente iniciou o nosso trabalho, a gente estava tendo muitas pessoas com problema de doença de pele. Muito, era muito comum. Então a gente devido começou... à falta de não ter um lugar, né? de lavar roupa. Ou às vezes sua higiene, né? quando lavava, ficava com a roupa molhada no corpo. E aí causava infecção, criação de fungo, com o calor, com a umidade. Então a gente lava, seca a roupa das pessoas, então isso diminuiu, né, o nível das doenças de pele. Trouxe mais dignidade, né? Exatamente. Então a gente começou a atuar em 2019, a gente com certeza já chegou a cerca de 900 mil atendimentos. Então a gente tem uma instalação na Consolata também e lá na rodoviária, aqui em Boa Vista. E em Pacaraima a gente tem bem na entrada da fronteira, que chama a instalação do Padre Ed, e no centro de formação, que fica ali perto da prefeitura de Pacaraima. Então são 4 locais em que a gente atua para garantir que as pessoas consigam, né, utilizar o banheiro, porque, enfim, todo mundo precisa comer, mas todo mundo precisa ir ao banheiro. Exatamente. A gente vai no banheiro várias vezes ao dia, né? Exato. Tomar um banho, fazer as necessidades fisiológicas, conseguir pelo menos ter uma roupa limpa, uma roupa que não cause infecção, porque isso acontecia bastante. Ainda mais aqui tão quente, né? Exatamente. Você tá transpirando o tempo todo. Eu fico imaginando assim que eu tomo vários banhos por dia, fico me coçando com calor, imagina você na rua o tempo inteiro, na né? rua, você não tem ali uma torneira pra você estar se lavando, tomando um banho, tá fazendo as suas higienes, suas necessidades. Nossa, é complicado. Isso. É muito complicado. Inclusive, vivenciei alguns anos atrás, até antes da pandemia, se eu não me engano. Sim, antes da pandemia. Conheci uma venezuelana, meio que vizinha assim da minha rua. E ela desesperada, né, para os filhos, para não ir para a rua. Ela tinha 2 filhos pequenos. Ela se juntou com o primeiro que apareceu, sem nem conhecer. Uhum. O homem estava abusando de trabalhos escravos, os filhos pequenos, trabalhos pesados. E começou a abusar com ela, porque se juntou sem gostar. Uhum. Ela era muito bonita. Juntou sem gostar e de repente deu naquele alvoroço todo, né? Se você se planejando já não dá certo, as coisas o tiro já sai pela culatra. Agora tu imagina assim. Se conheceu do nada e já foi ali, botou pra dentro de casa e começou os atritos. E atrito feio, viu? Ele ingeria bebida alcoólica, começou a destratar ela e a única pessoa que ela conhecia era eu ali mais próxima e que é a única que falava com ela. Ela disse, olha, eu tô passando por dificuldade, tá acontecendo isso. Eu disse, não acredito. Eu conheço essa pessoa, mas como é que pode? E até que veio a prova dos 9 de que realmente ele estava fazendo isso com ela. Estava abusando da vida dela, né? Uhum. Se aproveitando daquela situação que ela estava passando. Até que um dia ela me ligou 3 horas da manhã. E eu sabia desse trabalho do padre Revislande, da Áurea. Uhum. E eu conheço uma parente do padre. E eu não tinha acesso diretamente com ele. Aí eu disse, o que é que eu posso estar fazendo para ajudar? Encaminha ela lá. Ela sofreu ameaça, era 3 horas da noite. Sei que nesse dia eu não pude ajudar, eu estava com o carro quebrado. Eu ia levá-la em algum lugar, né? Abrigar ela. Lá em casa não tinha nem como. E aí eu ia levar ela nesse lugar, eu ia pedir ajuda lá, que alguém resgatasse lá, salvasse, desse abrigo a ela naquela noite com aquelas crianças, né? E aí eu sei que eu disse, eu não consigo fazer agora, nem eu estava me ajudando nessa época.
Mas eu, com conhecida, eu vou ver se eu encaminho ela aí para salvar ela dessa situação, né? E aí liguei, e aí eu disse, olha, vai lá, corre, vai lá para a igreja, que estão lá te esperando. E ela já estava voltando, ela num celularzinho pequeno, eu disse, mulher, vai lá. Ela disse, não, mas eu já vim aqui, não vi fulano. Eu disse, eu já dei tuas características, eu já falei que você está com 2 crianças pequenas em uma mala de tal cor, tal. Vá lá. Aí a Áurea recebeu ela muito bem, encaminhou ela para tudo. Ela ganhou dignidade, depois encaminharam ela por um abrigo. Nesse abrigo, eu não sei como foi, virou e mexeu, ela conseguiu ir para fora. Tá casada, tá vivendo super bem. Ela diz que agradece até hoje a Deus e a eu ter dado esse direcionamento para ela, porque ela estava muito perdida. Uhum. Então, se a gente não pode ajudar com financeiro, se a gente não pode, como ser humano, né? Se você não pode ajudar com financeiro, mas você tem ali a informação, ou se não tem, busca para aquela pessoa. Ela chegou aqui, ela não conhece nada, ela está perdida. Se você não tem dinheiro para estar ajudando, eu não posso ajudar. Nem eu estou me ajudando no momento, mas você pode dar informação, você pode encaminhar, você vai estar ajudando de alguma forma. Ela disse que com essa informação que eu dei, com esse encaminhamento que eu dei para ela, esse direcionamento, ela disse que eu salvei a vida dela. Eu disse, não foi eu, não, foi Deus. Mas assim, que bom que essa informação te ajudou muito, né? A tomar um rumo na vida, a buscar um novo horizonte, a se sair daquele aprisionamento do qual do início ela passou, né? E aí é isso. E o El, voltando aqui, fala pra gente quais são os maiores desafios aí enfrentados pela Caritas, né, na assistência humanitária, atualmente aqui no nosso estado. Olha, eu tenho total certeza que o maior desafio nosso neste momento tem a ver com o processo do financiamento. E é uma coisa que, obviamente, não é só com a Caritas, mas a gente está passando por um processo, né, de que os recursos internacionais estão indo para outras crises humanitárias, principalmente, né, nesse momento na faixa de Gaza. Começou uma guerra agora na Líbia. Também, né, a guerra na Síria aumentou o processo, né, com esse aumento de temperatura no Oriente Médio. E, além disso, a guerra na Ucrânia com a Rússia. Então, a quantidade de refugiados e pessoas que estão morrendo, inclusive pessoas do trabalho humanitário, né? A gente perdeu 8 pessoas da Caritas da Ucrânia, né? Com o bombardeio que aconteceu na Rússia. Que então, triste. Pois é muito triste, assim, porque às vezes a gente fica aqui pensando, né? Tipo, o trabalho humanitário a gente fica muito cansado e tal. Mas, né? Pelo menos a gente não está numa situação de guerra aqui na América do Sul, porque a situação está muito complicada, né? Eu imagino, com certeza. Então, grande parte dos recursos internacionais do processo de ajuda humanitária estão se deslocando para lá, né? Então, o dinheiro não vem mais para cá. Então, a gente está num diálogo com o poder público para entender o seguinte, olha, a ajuda internacional veio durante 6 anos, então o governo tem que começar também a fazer mais a sua parte do que estava fazendo antes, né? Porque o processo migratório ele não diminuiu. Inclusive, depois das eleições que teve na Venezuela, quando a gente vê os vídeos das pessoas entrando em Pacaraima, teve um aumento muito, muito grande, muito considerável. Né? Porque muita gente estava se organizando para que, se a situação política não mudasse, né, iria vir para o Brasil. Então, como não mudou, está todo mundo se organizando para passar pelo processo migratório. Então, não existe, pelo menos ao meu ver, uma expectativa de que a situação melhore. Porque a condição política da Venezuela e econômica não tende a se alterar, né, nos próximos meses ou até anos. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem uma baixa de investimentos tanto do governo federal ou do estado, da prefeitura, né, porque também um estado de Roraima não consegue ter recurso suficiente, até pela crise financeira que o estado tem acompanhado, né, tem vivenciado nesses últimos tempos, com o período de empréstimo. A gente entende que não consegue suprir tudo isso, e aí a gente, né, tem um diálogo também institucional com o governo federal para tentar entender se existe possibilidade de continuar ajudando, porque eu acho que não apenas para a Caritas, mas para as outras organizações, a situação está muito complicada financeiramente, né, falando. Então, não sei, talvez se todo mundo sair daqui, a situação pode ficar muito pior, né? Então a gente vai voltar à condição de 2017 ou 2018, quando estava muito complicado, né? Muita gente mora nas ruas, né? Hoje em dia a gente tem um processo de funcionamento que funciona muito importante, né?
da Operação Acolhida, que é organizada pelo Exército Brasileiro, com financiamento, né, principalmente federal, mas as agências elas funcionam com financiamento internacional, né, e outras organizações. Então, acho que no nosso caso tem muito, né, a ver com isso também, né, a saída dos recursos para Roraima. Exato. E também mesmo que lá melhorasse, muitos já estão enraizados aqui, né? Sim. Constituíram famílias, tiveram filhos, muitos casaram. Eu acredito que muita gente ficaria. Sim. Apesar, mesmo que um dia lá melhorasse, né? Sim. Que está longe disso, né? Pelo visto, infelizmente. E o que me deixa triste é que as pessoas que lá estudaram, constituíram suas coisas, conquistaram suas coisas, ter que deixar para trás. Sim. Todo o esforço. Você via logo no início da migração aqui, era enfermeiros pedindo para capinar teu quintal, pessoas com formação e tendo que se submeter a todo tipo de trabalho, porque eles estavam mesmo atrás de sobreviver. Até hoje estão, né? Sim. São condições muito difíceis, né? Às vezes, enfim, e que não é exclusividade da apenas da Venezuela. Da semana passada eu conheci um grupo de enfermeiras que era do Haiti, outras de médicas de Cuba, pessoas que estavam vindo do interior da Colômbia, né, que já passa por um processo de conflito armado que melhorou, mas que teve muito pessoas migrando devido a isso. Um grupo de pessoas também da Guiana que estão vindo. Enfim, é muito, muito complicado, né? Quando as condições que a gente vive no mundo são muito desiguais também, né? Então... Exatamente, infelizmente. Como é que a Caritas trabalha aí para garantir que os direitos das pessoas em situação de rua, né, sejam respeitadas? Como a sociedade pode contribuir com esse reforço, né, com esse esforço? A gente trabalha enquanto rede, né? Então a gente tem um escritório nacional que funciona em Brasília e tem seus assessores que são ligados a Brasília. No caso eu, por exemplo, em cada estado a gente tem as Caritas diocesanas, que são ligadas especificamente aos bispos, né, regionais, às arquidioceses, que têm suas atuações políticas do ponto de vista, principalmente, que a gente chama da incidência política. E esse processo de incidência existe muito para nós, para cobrar que essas políticas públicas elas existam, aconteçam, sejam funcionais. Então a gente participa não apenas de conselhos, né, consultivos, mas também de processos de pressão, de organizar. Então a gente tem, por exemplo, dentro da Caritas, pessoas que trabalham com adolescentes e jovens, pessoas que trabalham com população de rua, pessoas que trabalham sobre o debate do bioma, do meio ambiente. Então isso meio que se diversifica. E aqui em Roraima especificamente, a gente tem uma pessoa que trabalha com incidência política, né, de conversar com os atores, com o governo do estado, com a prefeitura, para melhorar as condições, mostrar as demandas, né, cobrar também, questionar e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, precisa, né, dar um ajuste em relação a isso, precisa garantir que esse tipo de atendimento ele ocorra, conversar também com outras agências, com o próprio governo federal para fazer com que esse tipo de coisa aconteça. E eu acho que também a gente trabalha muito num processo de funcionamento de encaminhamento. Né, a gente tem parcerias com a Defensoria, a gente conversa, né, com pessoas ligadas à Defensoria sempre, quando é possível. A Defensoria participa, por exemplo, do que a gente chama, né, de grupo, que é o GT de Trabalho de População Fora de Abrigo, que envolve essa população de rua. Então a Defensoria ela tem uma atuação para nós importantíssima. A gente trabalha com muita parceria com a Defensoria, em diálogo com algumas secretarias também. Então a gente tenta se articular, né, para garantir com que esses direitos eles sejam respeitados. Obviamente, dentro da democracia, né, que a gente vive, não é sempre uma coisa muito tranquila, né? Então, acontece abusos, às vezes a gente precisa pressionar, a gente precisa denunciar, precisa cobrar, principalmente quando existem processos de despejos que são equivocados e não regulares, que a gente da Caritas já presenciou, então a gente já abriu o processo, somos testemunhas de algumas questões, né, para apontar e dizer, não, tudo bem, vai acontecer o despejo, mas a gente precisa cumprir as obrigações legais para que aquele tipo de despejo ele aconteça. Aconteceu um caso, né, de violência sofrida, então vamos garantir que as etapas do processo sejam corretas. Então, acho que o nosso processo de articulação é o que garante esse tipo de coisa.
Muito bom. E nós da Defensoria Pública de Roraima, nós estamos aí promovendo o 4º concurso, né, de redação, que este ano ele leva o tema Defensoria Pública e os Direitos da População de Rua. Né? E de que forma aí você aconselharia os estudantes que vão aí participar do concurso para que eles possam falar sobre esse tema em suas redações aí de forma crítica e construtiva? Olha, eu acho que a primeira dica é o que para mim, enquanto sociólogo, é uma coisa muito importante. Não existe uma única causa para as situações que a gente vive. Acho que uma redação, por mais, né, simples que ela possa ser do ponto de vista do tamanho, você não vai escrever uma tese, mas que você deixe muito claro que são multifatores que fazem com que as pessoas vivam na condição de rua. Que ela muda de cidade para cidade, muda de pessoa para pessoa, mas que não é apenas uma única causa, né? Porque, por exemplo, se eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, eu posso, sei lá, ir atrás de alguém da família para morar. Mas se você não tem familiar, ou se você tem uma relação familiar desgastada, né? Então você não tem como morar na família. Você não tem uma rede de apoio. Você não tem uma rede de apoio, né, específica. Então são situações complicadas. E eu acho que a segunda coisa é compreender que as pessoas de rua, elas são humanos também, né? São seres humanos. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto principal. Compreender como a empatia ela é necessária no mundo que a gente vive. Por mais que a gente tenha vivido num mundo com tanta comunicação, tanta informação, e que a gente tem destroçado nossas relações enquanto sociedade, bastante. Seja nas disputas, né, por dinheiro, por poder ou por questões políticas, mas a gente tem comumente destroçado nossas relações. Eu não digo apenas no Brasil, mas enquanto sociedade contemporânea, né? Então, a gente resgatar a ideia do amor ao próximo, da compreensão do próximo, que são fatores fundamentais para nós, né? Que num processo de debate de direitos humanos que nasce depois da grande crise da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente vê tudo que o Holocausto fez, tudo que a gente acabou fazendo, né? Enquanto sociedade, com os migrantes na Alemanha, com os judeus, com os deficientes, com as pessoas negras, com os ciganos, com os LGBTs, a gente começou, enquanto sociedade, né, pensar nos valores dos direitos humanos. Então, eu acho que a gente precisa, de certa maneira, resgatar o processo da empatia. Então, e ser empático não é ser sempre condescendente, ou seja, aceitar tudo que o outro está colocando. Muitas vezes, por exemplo, quando eu entro em algum tipo de discussão, tipo, você está querendo defender o venezuelano, o migrante, não sei o quê, leva para tua casa. Eu falei, mas o debate não é esse. Assim, se ele cometer um erro, ele tem que, né, responder por esse erro. Mas ele não pode ser recriminado e julgado só porque ele é um morador de rua, só porque ele é migrante. O debate não é esse. Né? O debate é compreender que ele tem direitos, ele precisa se defender, e se ele descumpriu alguma regra específica, ele tem que, né, sofrer sanção relacionada a isso. Mas que a gente precisa entender o valor importante da empatia na nossa sociedade. É verdade, concordo com você. E na sua visão, o que pode ser feito aí para a criação de soluções duradouras, né, para que o problema da população em situação de rua aqui em Roraima? Eu acho que não apenas em Roraima, mas no Brasil inteiro, nós temos um problema de moradia. A gente tem uma quantidade absurda de pessoas que não conseguem ter casa para morar. Exatamente. Muitos ainda no aluguel. Mesmo aqueles que residem no seu habitat natural, né? Podemos dizer assim, não possuem uma casa, pagam aluguel. Pois é. E assim, eu entendo também que isso não é um problema apenas do Brasil, né? Se a gente for ver, por exemplo, que a prefeitura de Berlim, que é a capital da Alemanha, teve que fazer porque os preços de aluguel estavam absurdos, e aí eram pequenos grupos empresariais que compraram todas as casas e aqui garantiam... não está muito longe, né? Exatamente. E aí o Estado teve que intervir, construir novas casas, comprar algumas casas e falar, não, o aluguel está muito alto, as pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel. Como é que vai comer, gente? Como é que vai pagar as contas? Exatamente. Então, assim, não tem sentido. Eu acho que a gente tem um problema do aumento do aluguel aqui em Roraima. Muito grande. Que eu acho um grande absurdo, gente, pelo amor de Deus. Muitos não te dá qualidade de vida. Exatamente. E leva tudo que você ganha no trabalho. Exatamente. É muito complicado como essa bolha imobiliária ela funcionou aqui. A gente tem local, gente, que tá o preço mais caro do que morar em Brasília. Ou um preço próximo do que morar no Rio de Janeiro, numa área nobre da Zona Sul. Locais que nem te proporcionam conforto. Exatamente, né? É aquele cubículozinho pequenininho e um absurdo.
Gente, um absurdo. Você fica assim de boca aberta. Como é que aquilo ali, naquele determinado local, vale aquilo tudo? Exatamente. E não existe um processo de investimento. Eu acho, por exemplo, que a política nacional da Minha Casa Minha Vida ainda é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Isso deveria ser um processo de incentivo de todas as esferas, né? Se comprometer em relação a isso. Compreender por que a gente tem tanto terreno vazio, que não está pagando imposto, vive para especulação imobiliária, a gente não consegue fazer um processo de ocupação digna desse espaço, né? Assim, a moradia, ela é uma coisa constitucional. Todos nós, né, temos o direito à moradia, mas ele não é cumprido pelo Estado. Então, acho que é dever nosso também garantir e cobrar para esse tipo de coisa. Porque, enfim, as pessoas elas não têm onde morar. É muito triste a gente pensar, né, que as pessoas elas não têm onde dormir e que muitas vezes tem que dormir embaixo da marquise, tem que dormir na rua, tem que dormir lá na rodoviária. E que isso não é uma coisa de exclusividade, né, tipo de Roraima, porque isso é uma realidade em vários locais, né, do Brasil, e eu acho que a política habitacional ela precisa ser tratada com maior seriedade, não apenas como acordos políticos, não apenas como tentativas de propaganda política, mas ela tem que ser levada com maior seriedade. Assim, acho que Boa Vista tem um espaço muito grande para crescer, mas isso não é colocado em voga, não é aproveitado, né? E aí às vezes eu fico vendo assim, algumas construções novas que acontecem, os valores são absurdos de caro. E aí o que acontece? Pessoas que já são ricas, que têm, né, compram 4, 5 apartamentos, 4, 5 casas e botam para aluguel. E elas estabelecem um preço. Então, assim, parece que não resolve o problema. Porque quando se constrói, fica no mesmo grupo de pessoas, com o mesmo grupo de aluguel, e quem tem pouco dinheiro vai continuar na sua vida. É como o ditado popular, né? O rico fica mais rico, o pobre fica mais aquela música, pobre. Né? Infelizmente é uma verdade, né? Pois é. Fala pra gente aí de que forma a sociedade civil ela pode colaborar com a melhoria aí das condições de vida dessa população. Eu acho que o processo da solidariedade é o mais importante de todos. Acho que o Mexendo na Panela, por exemplo, é um projeto e um funcionamento coletivo de ajuda humanitária que foi feito por pessoas de Roraima, que cada um doando um pouquinho conseguiu resolver. Né? Tipo, uma pessoa, por exemplo, da Dona Áurea, que se dedica a parte da sua vida para conseguir articular isso. Ela não faz isso sozinha, ela faz isso porque algumas pessoas conseguem ajudar, porque elas, né, têm contatos, porque as pessoas elas doam. Então, todo o nosso processo de solidariedade, a gente sabe que o brasileiro, ele tende a ser muito solidário e cada um fazendo um pouco, a gente consegue garantir esse tipo de coisa. Então, é muito comum, por exemplo, né, nas igrejas ou no próprio site da Caritas, a gente tem muitas pessoas que vão lá doar, sei lá, uma fralda, doar uma roupa, uma muda de roupa. E pode não parecer, mas isso faz uma diferença absurda para a vida de muita gente. É muito importante quando esse tipo de ação ele acontece. Então, acho que a sociedade civil trabalhar no laço da solidariedade, da ajuda, né, às pessoas pobres, às pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, seja, né, qualquer tipo de doação. Acho que ela garante com que a gente consiga melhorar a vida das outras pessoas, né? E acho que isso acaba sendo muito importante para todo mundo. É importante para quem doa, porque demonstra um pouco, né? Tipo, que você tá pensando no outro. Que você entende que sua vida, por exemplo, tá boa, e não a ideia de se sentir culpado porque você tá conseguindo ter uma vida digna, mas você entender que a sua vida digna, ela deveria ser digna para todo mundo, né? Quando a gente fala, tipo, eu queria ter uma boa qualidade de vida, e quando a gente tem, a gente não tem que achar que isso tem que ser uma coisa para dizer pro outro, olha, eu consegui, você é um ferrado. A gente tem que mudar essa lógica e dizer, não, eu consegui, eu quero que as outras pessoas também tenham qualidade de vida como eu tenho. Exatamente, todo mundo tem direitos. Exatamente, né? E eu falo muito isso porque às vezes, né, a gente às vezes vê umas coisas assim, tipo, na internet principalmente, essa onda de coaches, de tipo, se você tá mal é porque a culpa é sua, né? Você... É sempre a culpa nossa, assim, tipo... e a nossa rede, a nossa família, né? E as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é um incentivo, né? Isso é um desânimo, exatamente, né? A gente pode ter possibilidade de ajudar ao outro sempre. E eu acho que isso é o fundamental, né? A gente não tá no mundo sozinho. Eu sempre gosto de falar que nós não somos uma ilha. Exato. O que nós somos tem a ver com nossos professores, com os nossos pais, com os nossos familiares, com nossos pastores, nossos padres. Tudo isso nos formou. E tudo isso é o que a gente tá. Então, o que a gente conseguiu, óbvio que tem esforço nosso, mas
um monte de gente contribuiu para isso. E a gente também tem possibilidade de contribuir para o outro também. Exatamente. Minha mãe sempre falava, o sol nasceu para todos. Pois é. Cada um só busca fazer sua parte, seja empático, né? Tem amor ao próximo também. Exatamente. E é isso, e vida que segue. E vamos, como ser humanos, tentar ser melhor a cada dia, né? Pois é. Olhar para o outro e, se ele tá pior do que eu, dizer, poderia ter sido eu ali naquela situação. Como ser humano, né? Exatamente. E que mensagem final aí você daria para os estudantes que estão aí se preparando nas suas redações sobre os direitos das pessoas em situação de rua? A mensagem final é: pense... Acho que assim, quando eu escrevi a redação, eu sempre pensava, pense numa pessoa que você está falando, né? Tipo, quando você estiver escrevendo, direcione. Tente mentalizar alguém, pode ser, sei lá, esse podcast, imagina que tá conversando com a gente, né? Tipo, que esse texto ele seja escrito dessa maneira. É direta, porque eu acho que quando a gente fica pensando para si mesmo, a gente pode complicar o que a gente tá querendo dizer. Se a gente pensando, direcionando para outra pessoa, a gente consegue materializar melhor o que a gente tá escrevendo, né? Então, tenta ser sempre claro, objetivo, conciso, e explicar de uma maneira que a pessoa entenda. Quando a gente está escrevendo, a gente não está escrevendo para nós mesmos entendermos, né? A gente está escrevendo para o outro entender, né? Então, a gente precisa pensar na escrita, tipo, pensando nesse outro. Então, acho que isso talvez seja uma dica bastante técnica, porque eu acho que a gente já falou sobre muita coisa do processo, né? Mas seria um recado importante que eu daria. É um assunto que gera muito, muito assunto, né? Tem muito assunto dentro dele. Inclusive, quando você... Por exemplo, eu dando minha opinião agora. Basta você passar ali naquela rua, perto da rodoviária, e ver aquelas pessoas naquela situação, né? Dormindo no chão, Sim. dormindo na rua, embaixo das árvores, as crianças, e às vezes atravessando na rua ali, aqueles carros passando, Sim. e aquela situação toda. E você vê, e se auto-pergunta, e a dignidade? Como é que eles tomam banho? Como é que... as refeições diárias. Como é que vão ao banheiro, gente? Nessa situação aí. É caso de só olhar e levantar vários questionamentos, né? E eu acho que aí dá para desenvolver, porque é uma realidade nua e crua ali na sua frente. Exatamente. Né? E que com isso, né, essa redação gere mais empatia, mais conhecimento dessa situação triste que só aumenta, né? E que as políticas públicas também aí aumente aí com a somatória de ajuda para essa população. Tomara. Não só para os de fora, para os daqui também. Pois é. Né? Well, foi muito bom conversar com você. Que bom, também adorei. Agradeço todas as informações, todo o seu conhecimento aqui, somado com a gente. Entrevistas DPE está sempre de porta aberta. Maravilha. Tá? Para sempre você vir nos trazer informações. Estou sempre à disposição porque também. É muito bom essas conversas para trazer para o público mais informação, mais esclarecimento, mais conhecimento. E é para isso que a gente está aqui. Pois é, exatamente. Eu acho que é um papel enquanto ser humano, né? A gente pensa e a gente tem um sociólogo que eu adoro, que é o Pierre Bourdieu, que ele falava sobre a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. E que isso que nos faz, né, ser uns seres humanos exemplares, de conseguir pensar a respeito das coisas, não só repetir, mas pensar no que a gente está falando, pensar no que a gente é no mundo, na vida. Isso é muito importante. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós conversamos com o Well Leal, sociólogo e assessor nacional da Caritas Brasileiras, aqui no Entrevistas DPE. Nessa edição do nosso podcast, nós vamos ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Você acessa os nossos conteúdos na Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também vão estar na íntegra lá no YouTube, Deezer e Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau.